Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h29, 6h29 desta sexta-feira, hoje, dia 8 de março de 2024. Muito bom dia, a paz do Senhor a você que acompanha a nossa programação pela TV Manaim, via Embratel para todo o território nacional, você que está fora do país ou você que acompanha a nossa programação aqui no Brasil mesmo, mas através da rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br, também aplicativo celular. E também em 100,3 FM em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira. Muito obrigado pelo carinho e eu quero convidar você a continuar conosco, né? Você que já participou da madrugada, já recebeu a sua porção, né, diário maná. Nós também recebemos nessa manhã a palavra do Senhor. E agora eu quero convidar você a estar conosco neste pós-madrugada. Antes da gente dar o início aqui, eu vou pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Deise Ribeiro e pelo filho dela, o André. Eles estão com dengue, eles são lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, né? Eles estão com dengue. Aliás, há um surto de dengue, a gente vem falando sobre isso. Há um surto de dengue muito grande, não só em Minas, mas aqui no Espírito Santo, no Paraná, em São Paulo, no Brasil. Então é muito importante você, irmão, minha irmã, você que está ouvindo a Rádio Manaim, a gente não se cansa de falar. Olha, repelente, né? Dependendo do lugar, quando você vai sair de casa, se você, as irmãs que estão grávidas, por favor, né? Passe repelente, use uma blusa, manga comprida. É importante isso, sabia? E principalmente as irmãs que são gestantes. Os idosos, crianças. Nós sabemos que alguns lugares já estão vacinando crianças, né? Contra a dengue, mas nesse momento não há vacina para todos, então temos que ter esse cuidado. Kleber, mas olha, não tem desculpa. E outra coisa, não deixe água parada na sua casa, né? Vamos zelar pela vida do outro também. Calha entupida, aquela vasilhinha com água para o animal que você deixa lá no quintal, entendeu? Tenha cuidado, tá bom? É um perigo essa coisa de dengue. A dengue hemorrágica, ela mata, sabia? A chikungunya também mata. Então, só quem sabe o que é você ter chikungunya, que é dor nas juntas, olha, dói tudo. Dói o pulso, dói o ombro, dói o cotovelo, dói o tornozelo, Meu Deus do céu, é terrível, uma dor terrível. Então, vamos zelar pela nossa saúde e a saúde do nosso irmão, do nosso vizinho, tá bom, queridos? Dos nossos amados irmãos em casa, quem tem criança, sempre tem criança, tem idoso, tem pessoas que já têm uma comorbidade, tem asma, tem tanta coisa, então, né, por favor, vamos zelar pela vida dos nossos queridos. Bom, 6h32, nós vamos ler o texto trazido pelo pastor Moisés Brasil nessa manhã, Lucas 18, 22, 23, eu vou pedir para o nosso irmão, o Josias, nosso 02, colocar na tela pra gente, por favor. Evangelho segundo Lucas 18, 22, diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 23. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Queridos, o texto dessa manhã nos fala, é um texto muito conhecido, né? Tem no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, fala a parábola de um jovem rico. Em alguns textos fala que era um príncipe, né? Aliás, nesse mesmo texto fala assim, no verso 18, um certo príncipe. No original aqui, no grego, no hebraico, aqui ele era um líder, né? Era um chefe, era uma pessoa de destaque, tá bom? Então esse jovem, apesar de jovem, ele já era um líder, uma pessoa de destaque. Ele chega até o Senhor Jesus e pergunta: bom mestre, o que deve ser feito, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E tanto aqui no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, o Senhor diz: olha, você, né? Por que você me chama de bom? Você sabe os mandamentos, né? Não matarás, porque era um jovem judeu. E aquele rapaz, ele estava se esforçando para agradar a Deus e herdar a vida eterna. Ele estava até bem intencionado. Ele sempre foi criado seguindo os mandamentos desde pequeno, né? Mas o Senhor mostrou para aquele jovem qual a área da vida dele que precisava ser tratada na vida daquele rapaz.
para realmente ele ser salvo. E a palavra aqui é ter tesouro no céu, ou ser salvo, ou ser perfeito, como diz no livro de Mateus, esse mesmo texto, é você ter total conhecimento da verdade. Você herdar a vida eterna. Mas faltava vencer o amor ao dinheiro daquele rapaz. Ele era muito apegado às coisas terrenas, à sua riqueza terrena. E a graça de Deus, ela não está ligada ao dinheiro nem às conquistas terrenas. É isso que o Senhor estava querendo mostrar para aquele jovem. E um detalhe, pastor Moisés Brasil, que eu noto aqui eu fiz algumas anotações aqui, mas para a gente dar o início aqui, dar o start aqui, nesse pós-madrugada, o que eu noto aqui é que esse jovem, apesar dele ter sido criado na palavra, na Torá, nos mandamentos judaicos, se um rapaz, um líder, uma pessoa de destaque, o que ele queria era muito bom, herdar a vida eterna, claro, muito bom. Mas tinha uma área que precisava ser tratada da vida dele. Eu noto uma coisa, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Mestre? Ele é o Senhor. Era a mesma palavra que Judas falava para Jesus. Judas, que chegou a ser discípulo de Jesus. Judas nunca chamou o Senhor, pelo menos não na minha Bíblia, eu nunca vi. Quando Judas se referia ao Senhor Jesus, ele nunca chamou o Senhor de Senhor. Judas sempre chamava mestre. Mestre eu posso ser também, o senhor pode ser. Quem está em casa é só estudar. Pode ser um mestre. Agora, ser Senhor, seu Salvador, só o Senhor Jesus. E esse jovem, apesar de ter sido criado na Torá, para ele Jesus não era o Senhor. Era apenas um bom mestre. E o Senhor então mostra para ele quem era realmente o Senhor na vida daquele jovem até aquele momento, né? E a palavra diz que ele, diante daquele confronto, e o Senhor confrontou aquele jovem, ele ficou triste e foi embora. E nós vemos que todos os dias há esse confronto na vida das pessoas, da vida do servo do Senhor também, de pessoas que defendem o Evangelho, que vivem pelo Evangelho, mas vai chegar a hora que você vai ser confrontado com a palavra do Senhor. E a decisão terá que ser tomada. Paz, Senhor pastor Moisés. A paz do Senhor Kleber, a paz dos seus irmãos, pastores aqui da bancada. Exatamente, Kleber, o que faltava a ele era exatamente ser como o Judas também, né? Eles estavam só entendendo e querendo entender as coisas dessa vida, né? Sim. Judas sempre, seu coração estava preocupado com as coisas dessa vida, né? Lembra quando a mulher derramou o vaso? Exatamente, né? O vaso alabastro, queria né? ter vendido, né? Deus. Repartir com os pobres, estava preocupado com as coisas dessa vida. Ele queria uma posição nessa vida. Exatamente. Por isso que eles tratavam Jesus como um bom mestre. Mestre. Mestre, aquele que ensina, aquele que está ali explicando, entendeu? Mas não como Senhor. Não como Senhor. Não como Senhor da eternidade, né? É isso que eles entenderam. Esse jovem, mesma coisa. Estávamos comentando aqui, né, antes, né? O pastor Gedaí também. Uma frase importante aqui, né? Creio que o pastor Gedaí depois vai abordar. Ainda te falta uma coisa. Né? Esse jovem, ele estava no auge da vida dele. Era um príncipe, né? Tinha uns bens. Sim, era rico. Era rico. Não faltava, imagina. Você jovem, né? Estava comentando com o pastor Gedaí que estava comentando com a gente. Ele era jovem. Todo mundo quer, né? Ser jovem. Certamente ele estudava em alguma escola rabínica. Com certamente, certeza. porque ele tinha conhecimento e guardava os mandamentos. Tinha uma posição de destaque, Sim. Né? Vamos dizer, podia ser uma pessoa semelhante a Saulo, né? De conhecimento. Conhecimento, verdade. E tinha recurso. Né? Então era o auge da vida do jovem. Todo mundo queria, né? Mas o que faltava para ele era as questões espirituais, a vida eterna que faltava. Então, faltava tudo, né? Jesus chegou para ele: ainda te falta uma coisa. Então Jesus conhece o profundo do nosso coração. Aleluia. Então, ele foi lá na alma do homem, né? E é isso o que nós temos nessa vida, que nós temos realmente, que é nosso. Porque nós temos nessa vida, o carro, a casa. O carro, o banco vem, toma, o ladrão rouba, nós perdemos, tudo fica por aqui. O que nós ganhamos nessa vida vai ficar. Agora, a dor da alma, não. Vai te seguir. E
se você permanecer como se já voltar atrás, embora, a dor da alma vai ser com você eternamente, né? O sofrimento é eterno. Mas a bênção é que Jesus está no caminho da nossa vida, né? E nesse confronto ele quer nos proporcionar a bênção da vida eterna. Então, aí a gente falta uma coisa. Então, desapega das coisas dessa vida, né? E entenda o projeto da minha eternidade, a vida eterna. Deixa eu chamar aqui, já que você citou o pastor Jedi Ferreira. Pastor, o que o Senhor Jesus queria dizer? Ele queria dizer que as coisas materiais, as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, podem nos afastar de Deus? É isso que ele queria dizer? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor aos pastores da bancada, também aos nossos ouvintes, que eles participam conosco pela TV também, YouTube. A verdade, Kleber, é que o senhor não estava aqui criticando alguém ter um bem ou não. Sim. O senhor não se importa, e pelo contrário, o senhor quer nos dar prosperidade. O melhor, né? O melhor. Mas o que o senhor estava falando aqui, e é um aprendizado para nós, é que o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Sem renúncia, o homem não pode encontrar o projeto de salvação. Quando o Senhor fala de seguir, em determinado momento ele fala em diversas passagens bíblicas. O Senhor Jesus, quem quiser vir após mim, tome-se a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Então, para aceitar esse projeto de salvação, o homem precisa renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aos seus conhecimentos. O apóstolo Paulo, quando ele entende esse projeto de salvação, ele fala, inclusive sendo um homem culto como ele era, um poliglota, mas ele fala, eu resumo meu conhecimento tudo como esterco. Por quê? Porque nada pode se comparar à bênção da salvação. E só o Senhor é capaz de identificar em cada um de nós aquilo que está faltando. Ele tinha riquezas, como o São Moisés mencionou, ele tinha juventude, mas ele não tinha o principal. Ele não tinha salvação, ele tinha uma religião. Isso me permite, me perdoe essa intromissão aqui, mas eu acho pertinente. Sim, Na minha Bíblia aqui no original, quando fala que ele era muito rico, a palavra usada excessivamente riquíssimo. Isso. Ou seja, não era só rico não, não era só rico não. Ele jogava dinheiro saía dinheiro pela janela. Era excessivamente riquíssimo. Mas era pobre espiritualmente. Exatamente. E a palavra de Deus também diz o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Exatamente. Então, nós vemos isso. E olha só que coisa interessante, queridos. Quando o homem encontra o projeto de salvação, vamos ver logo mais à frente, Kleber, nós lemos o verso 18, não é isso? 22? O capítulo 18, versos 22 e 23. Mas nós vamos no capítulo 19, logo a seguir. Nós vamos encontrar uma pessoa que entendeu o projeto de salvação. Zaqueu. Perfeitamente. Que ele disse, não, eu vou restituir. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. E o senhor não falou nada com ele? Nada. Não precisou falar nada. Por quê? Porque ele entendeu o projeto de salvação. Vamos ver a parábola também do tesouro escondido no campo? Também semelhantemente, o homem disse o que? Encontrei algo precioso. Vou vender tudo que tenho, eu vou comprar esse campo. Então, a salvação é renúncia. Nós encontramos o maior bem da nossa vida. Nós encontramos o Senhor Jesus. Este é o maior bem da nossa vida. O resto, tudo perde valor se nós não tivermos o Senhor. Kleber, a vida não é completa. Por isso ele disse, falta uma coisa. Às vezes, e para não estender muito, mas só lembrando, às vezes nós vemos pessoas jovens, na sua plenitude de vida, com todo o seu vigor, de saúde. Às vezes vemos pessoas riquíssimas, né? Aparentemente, podemos olhar e falar assim, essa pessoa tem tudo, né? É muito comum alguns outros jovens vendo algumas pessoas até famosas, né?
Então você vê a pessoa, aparentemente você fala assim, meu Deus, essa pessoa tem tudo. E quando você é pego às vezes de surpresa, a pessoa tirando a própria vida, Ou vivendo a em pessoa depressão, vivendo em né? depressão, a pessoa à base de remédios e de outras substâncias para tentar preencher o vazio. Por quê? Porque nada desta vida pode ocupar o vazio da alma, a dor que o pastor Alexandre Brasil falou, né? Desculpa, Moisés. Eu confundi com o irmão Alexandre aqui, que está conosco aqui. Qual é o... Ipatinga, né? Que está aqui conosco. Então, nós vemos essa situação. Nada preenche. Nada preenche. Deixa eu chamar aqui também o pastor Guilherme Campos, que está conosco aqui. Hoje o pastor Léo não pôde estar conosco, tem o pastor Eduardo Mica. É verdade. E nós, mais uma vez, chamamos aqui e gentilmente nos concedeu aqui a alegria de estar conosco, o pastor Guilherme Campos. Pastor, o jovem, ele não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor. Eu até citei aqui com o pastor Moisés, e sim como mestre. Fica claro, aqui, pelo menos para mim, que ele não reconhecia o Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele reconhecia o Senhor como um homem inteligente, um mestre, uma pessoa de conhecimento. Mas tanto é que ele não atende a palavra do Senhor, ele dá as costas para Jesus. A Bíblia diz que ele vira-se e vai embora. No Evangelho de Mateus fala que esse mesmo texto aqui no Evangelho de Mateus fala que ele ficou triste, porque ele era excessivamente riquíssimo. Ele vira as costas e vai embora. Ele dá as costas para o Senhor. E nós vimos hoje, no nosso tempo, em 2024, muitas pessoas semelhantes assim também. Acham Jesus um grande profeta, acham Jesus um grande homem, filósofo. Tudo isso, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Tem assim, como Jesus falava frases maravilhosas, né? Pessoas até comparam Jesus com outros homens que não tão inteligentes, né? Da nossa era cristã, enfim. Mas como Senhor, não. E o Senhor está falando exatamente isso, né? O pastor Gedaí falou isso, que é um texto, né? O que adianta você ganhar a vida inteira e perder a sua vida? O Senhor não está nos chamando a atenção nessa manhã. Quem é que reina? Nós somos templo do Espírito Santo. Quem é que reina na sua vida? É o Senhor? São os bens materiais, né? Às vezes eu estou falando bens materiais aqui, porque no caso aqui do texto ele era riquíssimo. Mas às vezes pode ser uma pessoa na sua vida, ela pode estar nesse altar aí na sua vida, quando na verdade deveria ser o Senhor. Paz, Senhor pastor Guilherme. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor os pastores da bancada, nosso irmão Alexandre, nosso irmão Samuel que está aqui conosco, que vieram lá de Ipatinga, e para nós é uma alegria recebê-los, sejam bem-vindos. É interessante isso que o pastor Gedaí falou, Kleber e os demais pastores, companheiros que estão aqui, que é o seguinte: se você olhar todos os atendimentos que Jesus prestou no seu ministério, não só esse, mas todos os demais, cada um que chegou até Jesus, faltava neles alguma coisa. Mas eles foram preenchidos pelo poder e pela salvação em Jesus. O pastor Gedaí falou algo interessante, ele falou assim: evangelho é renúncia, salvação é renúncia. Quando Zaqueu renunciou à forma de viver para viver agora em Jesus, ele falou assim: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, que também fala do evangelho. Isso. Né? Profeticamente, restituir 4 vezes era algo que estava na lei. Só que isso para nós tem um valor profético, tem uma conotação espiritual, que é falar agora, viver uma nova forma de vida através do evangelho de Jesus. Então, quando Jesus discerne essa condição desse jovem, desse mancebo de qualidade, né? O jovem rico, Jesus entendeu aonde estava o coração dele, Kleber. Porque em Mateus 6:21 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o ensino da palavra e aquilo que o Senhor Jesus nos garante é que nós temos que ajuntar riquezas aonde?
No céu? No céu, onde o ladrão não rouba, Isso, onde a traça ferrugem não destrói, onde a traça não corrói. E a palavra tesouro no céu aqui no original hebraico, na minha Bíblia aqui, ela é um termo no hebraico usado para morada de Deus. Onde é que está a sua morada de Deus? Onde é que está o seu coração? Não tem riqueza maior Não, do que não a existe. morada de Deus. Não existe. Não tem subterfúgio, não tem nada nessa vida que seja mais do que aquilo que Deus preparou para nós. A Bíblia diz que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não subiu ao nosso coração. São essas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? E interessante que eu nem pontuei no começo aqui da sua pergunta, que é o seguinte: eu me lembrei uma certa vez de um pastor, eu era adolescente como Samuel, e o pastor, antes de ministrar a ceia na igreja, porque Samuel, eu tive a oportunidade de vir jovem, novinho para a igreja, assim como você. E diante daquilo que o pastor colocou na ceia, ele falou o seguinte: quando Paulo elenca a questão da ceia do Senhor, ele diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha, mas examine o homem a si mesmo. E ele falou que todas as vezes que nós formos à mesa ceiar com o Senhor, nós sempre temos que nos examinar. Mas o exame que nós temos que fazer da nossa vida, nós sempre vamos nos achar em falta. Por causa da nossa condição de pecado. E quando Jesus discerne a condição daquele mancebo, daquele jovem rico, Jesus fala assim: te falta uma coisa. Mas ele estava tão autossuficiente, ele estava tão dependente daquilo tudo que ele tinha como recurso material, que ele não entendeu que a maior dádiva de Jesus não é para essa vida, é para a eternidade com ele. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, que nos ouve, às vezes tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, é para que Jesus acrescente algo na sua vida de um valor espiritual que nós precisamos viver. Às vezes é uma busca, às vezes é uma madrugada, às vezes é um conhecimento maior da palavra, porque sempre nós vamos nos achar em falta. E quando nós reconhecemos isso, Jesus nos preenche. Quer ver uma coisa? Quando aquele homem desce, o paralítico, que os quatro... Pelo telhado. Se eu não estou enganado, acho que foi nessa passagem que Jesus vira para ele e fala assim: os teus pecados te são perdoados. Isso. Quer dizer, Jesus conhecia o coração dele. A maioria dos atendimentos, antes de vir o recurso, a cura física, Jesus pontuou algo no coração, na alma que eles viviam. Né? Aquela mulher que foi pega em adultério: vai, não peques mais. Né? O cego gritou por misericórdia e o Senhor foi e deu a ele a bênção dele enxergar, e depois ele seguiu a Jesus pelo caminho. Todos os atendimentos de Jesus, daqueles que foram com o coração aberto, Jesus os atendeu. Perfeitamente. Deixa eu chamar aqui o pastor Fábio Jamil. Pastor Fábio Jamil, o pastor Guilherme estava falando, ele estava lembrando aqui de uma mulher, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, e ela pega o vaso de alabastro ali em Mateus 26, verso 6, e ela derrama aquilo que era mais precioso que ela tinha, que era aquele unguento, que era aquele perfume que ela iria usar, porque as mulheres guardavam esse perfume para usar no dia do casamento. Mas ela pega tudo aquilo de mais precioso que ela tinha, e quando ela derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus, ela em ato de adoração, ali uma adoração, mas ela estava mostrando que servir ao Senhor era a maior riqueza que ela tinha. Ela derramou, a riqueza dela era estar aos pés do Senhor Jesus. E outra coisa, sempre quando ela aparece na Bíblia, Maria, irmã de Lázaro, todas as vezes que aparece na Bíblia, e são 3 vezes, ela aparece sempre aos pés do Senhor. Nessa passagem, quando ela derrama o vaso de alabastro, ela está onde? Aos pés do Senhor. Quando ela vai clamar ao Senhor pelo Lázaro, seu irmão que estava morto, ela estava onde? Aos pés do Senhor. E quando o Senhor Jesus foi na casa dela fazer uma visita, Marta estava preocupada com outras pessoas. E onde é que estava Maria? Aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O que esse jovem não ouviu? Ele ouviu a palavra do Senhor,
mas ele não colocou em prática. Não Ele cumpriu. deu as costas e foi embora. Paz, senhor pastor Fábio Jamil. Pai do senhor Kleber e a todos os nossos irmãos, ouvintes. Kleber, a palavra está bem explicada, bem explanada, mas uma coisa que me chamou muita atenção era a dificuldade daquele jovem. Aquele jovem, ele tinha um problema que não era ser rico, porque a palavra diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não colocais nela o vosso coração. Está escrito lá em Salmos 62. Então, o problema dele era que o coração dele estava nas riquezas. Estava inclinado para isso. Então, a palavra diz que o amor ao dinheiro, como está Isso. escrito lá em Timóteo, Exatamente. é a raiz de toda espécie de males. Então, o Senhor nos orienta para que nós estejamos vigilantes quanto a isto, né? Diz também lá em Timóteo, diz assim, diga aos ricos, ordene aos ricos, 1 Timóteo 6,17, que não sejam altivos e nem ponham a vossa esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas venhamos a gozar. Então, há muitas palavras e muitos ensinos do Senhor acerca disso. Eu me lembrei também daquele homem, a parábola que Jesus conta daquele homem que a sua herdade tinha prosperado muito, tinha produzido muito. E ele disse: o que eu farei agora? Eu vou construir novos celeiros maiores. E depois ele diz assim: agora, alma, descansa, Folga. come, bebe, folga, porque você tem bens agora para muitos dias. E aí veio a resposta do Senhor Jesus, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Então, a palavra diz também, Jesus dizendo que nos dias de Noé, as pessoas viviam assim, comiam, bebiam, se davam em casamento, se resolviam por si só sem Deus. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor queria que aquele jovem colocasse na vida dele o que ele conhecia, mas não vivia. Concluindo aqui, ele conhecia os mandamentos, conhecia tudo, mas ele conhecia nominalmente, mas a palavra nos relata que ele não vivia. Ele quis chegar elogiando Jesus, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Mas o primeiro mandamento, Jesus disse, o primeiro mandamento qual é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não amava. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, quando o Senhor pede algo a ele não obedece, ele não aceita. E o semelhante a esse, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, fica esse ensino, né? Há muitas palavras que eu até anotei aqui, não sei se poderia ser falado. Jó, quando foi provado, porque essa parte na vida do homem é uma parte sensível, né? Quando mexe com a vida material, quando mexe com o bolso da pessoa, mexe com os filhos, é coisa sensível. Então, a vida profissional, o dinheiro é uma coisa sensível. Mas Jó, ele disse assim: eu nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Timóteo também diz: nada trouxemos para essa vida e também iremos sem nada levar. Aquilo que o pastor Moisés também citou aqui. Então, é uma observação muito importante, né? Que nós tenhamos o nosso coração voltado para o Senhor, né? Jesus disse também, Cleber, naquela parábola do semeador, ele fala dos locais que a semente caiu. Os terrenos, À beira do corações, caminho. né? Isso. À beira do caminho,
pedregais, Espinhos. mas ela cai num local que me chama a atenção também, que é entre os espinhos. Jesus nos alerta que os espinhos, depois ele dá o discernimento para os discípulos, são as seduções das riquezas dessa vida. Então há um perigo. Se você está bem, se você está prosperando, louvado seja Deus. Isso é muito bom. Mas não coloque o coração Mas não nisso. coloque o coração nisso, porque Deus tem uma riqueza nos céus Incomparável. muito maior. Muito superior. E lembrei de Demas. Demas que servia juntamente com Paulo. Desamparou, né? Paulo fala essa reclamação, né? Demas me abandonou, amando o presente século, amando as coisas dessa vida, os tesouros dessa vida. Balaão, Balaão. ele trocou a bênção pelo prêmio, pelas riquezas que foi oferecido a ele. Quer ver outra É coisa? interessante notarmos também, Kleber, desculpa. Pois não. É que os mandamentos que ele disse que observava, todos eles eram ligados a um convívio social. Sim. Pra, Perfeito. não matarás, Não, é isso aí. não adulterarás, Isso. não furtarás, Sim. não Conduta, darás né? falsa... Conduta Conduta social. Perfeito. Como que Jesus conhece o coração, né, Gedaí? Porque o pastor Fábio Jamil falou, né? O maior mandamento é o que? Amar o Senhor teu Meu Deus. Deus. É verdade. E Jesus não falou acerca desse mandamento. Jesus falou aquilo que ele já estava cumprindo, né? E disse assim, mas te falta. Te fala. Esse mandamento está te faltando, amar o Senhor. A teu Deus igreja, acima de todas a as igreja coisas. também, pastor Gedaí, de Laodiceia, né? É. A última igreja, a igreja de Laodiceia, ela Eu se me basto. achava muito rica, eu me né? basto. Mas o Senhor disse para ela assim: você é pobre, Miserável. miserável, Isso. né? Você não tem a graça. Você precisa comprar de mim, você precisa comprar comigo ouro para que você enriqueça, né? Então a nossa maior riqueza é a vida eterna. E eu gosto é o desses, tesouro no céu. Eu gosto, Jesus usava esses ditos populares, né? Porque ele fala assim, ó, a Laodiceia, na época, a cidade produzia um colírio chamado pó de ouro, Isso. mas era cega. Tinha uma indústria manufatura, produzia tecido, Tava nua. amava nua. Eu gosto disso. E aqui ele fala, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Eu acho isso muito interessante. Lembrando que o camelo aí é uma corda, né? Na verdade, Não é um animal. né? tem três hipóteses, né? Enfim, mas... Tem várias teorias. Tem. Né? São três. São três. Mas, assim, a que eu mais gosto, né? Não sei que é a real, é o seguinte, naquela época, na Judéia, tinha as portas, como lá dos muros de Jerusalém, e tinha umas portas menores. Por quê? As portas menores, quando a cidade fechava as portas, os comerciantes que vinham fora de hora, né? Era mais fácil ter o controle. Controle, passar naquela portinha menor. E vinham carregado com os camelos, muito grande, né? Aquela portinha, principalmente no Shabat, tipo hoje, sexta-feira, sexta para sábado. Então, fechava ali no pôr do sol e aí não entrava ninguém. Então, os comerciantes entravam para aquela portinha ali, era uma alternativa. Só que as mulas passavam bem, mas os camelos não. O comerciante tinha que tirar toda a carga, ele tinha que tirar toda a carga do camelo, botar no chão, passar uma por uma e depois, se desse, o camelo tinha que se ajoelhar e empurrar o camelo. Então, era muito difícil. Então, Jesus usa essa situação local para eles entenderem. Olha, mais fácil essa situação do que uma pessoa que tem um coração inclinado para a riqueza entrar no reino do céu. E o detalhe, que o pastor Guilherme falou aqui, né? A palavra aqui no grego é camilos e não camelo. É camilos. Camilos é corda grossa. Né? Então, por isso também. Então, tem essas hipóteses aí. O Kleber, o ungido Anderson Dias, lá de São Paulo, enviou uma contribuição ligando a questão do lema do ano. Achei interessante. Ele colocou assim: o nosso lema do ano é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O jovem ouviu, mas não obedeceu. Perfeitamente. E o que nós temos feito com o que o Senhor tem falado para nós nessa última hora? Porque o Espírito Santo tem nos aconselhado também. Exatamente. Você tem colocado em prática? Nós temos colocado em prática? Ou temos ouvido e temos dado as costas, assim como esse jovem fez? Exatamente. O ungido Wagner Ferreira, lá de Magarça, Vila Alzira, no Rio de Janeiro, disse assim: Kleber,
Quando o Senhor Jesus diz, vende tudo e segue-me, falava de mudança de vida, seguir a palavra. E esse jovem, ele queria salvação, mas não queria mudar de vida. Ele não queria seguir a Jesus, não queria uma vida moldada na doutrina. É aquele que até vai à igreja, vai até o Senhor, mas não quer mudar de vida, pastor Moisés, né? Olha, eu não quero mudar, eu sou gente até boa, mas... Não é? Então, mas... Sou religioso, né? Desde a mocidade, isso, né? mas o pastor Gedaí foi muito feliz quando ele falou, vida cristã é renúncia. Muito bom. É renúncia, não é? Não dá para você seguir ao Senhor e você não mudar de vida e mudar de postura. A irmã Fátima também da Serra mandou também um abraço. Você viu uma bênção nessa manhã, na madrugada. Irmã Fátima lá da Igreja da Serra. Interessante, Kleber, também um texto aqui responde João 17:3. O jovem pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde aqui também, João 17:3, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Jesus. O jovem também, ele perdeu a oportunidade, né? Porque, se nós olharmos aqui o verso 22, até o processo de salvação, o chamado e o processo, né? Vem e segue-me. Isso, ato e processo. Ato e processo. Então, no chamado, ele rejeitou, né? Exatamente. Rejeitou por quê? Porque o coração dele estava ligado nas coisas dessa vida, né? Meu Deus do céu, né? Como é que pode? Como é que pode? Pastor Guilherme, esse jovem, o Senhor Jesus viu que o dinheiro, a riqueza, estava impedindo a salvação daquele jovem. E qualquer coisa que impede a nossa comunhão com Deus deve ser eliminada da nossa vida. Não é não? E outra coisa, Kleber, o mancebo ainda achou que estava bem, né? Porque quando ele faz a pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, não, você vai fazer o seguinte, ó. Você, falando os mandamentos, pastor Gedaí, dessa vida, né? Você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai... Aí fala, não, mas isso tudo eu tô fazendo, né? Então, quer dizer, tô garantido, né? Aí Jesus, não, ainda te falta uma coisa, falta você entender aquilo que é o espiritual, que é o profético. E nós estamos vivendo um mundo de valores, de uma inversão de valores. As pessoas olham para a questão de ser sou uma pessoa boa, sou uma pessoa... Fala, Kleber. E tem um detalhe aqui, em Mateus 19, quem está em casa pode abrir a Bíblia, no verso 21, Mateus 19, 21, é o mesmo texto. O Senhor diz algo a mais aqui. Mateus aqui, ele coloca algo a mais, no verso 21, diz assim, na visão dele, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito. No original aqui no hebraico, a palavra perfeito é aquele que tem total conhecimento da verdade. Total conhecimento da verdade. Se você quer ter? Então tá bom. Então vai lá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aí você vai ter o total conhecimento da verdade. O que o Senhor queria que ele ficasse... Não é isso, não fizesse voto de pobreza, não é isso não. O Senhor queria que tivesse o coração inclinado à verdade, à palavra do Senhor. Total conhecimento da verdade. É isso que o Senhor queria. E não que ele deixasse as coisas para trás. Não, agora eu vou fazer voto de pobreza. Não é isso. Não é isso. E ele não entendeu. Por quê? O coração dele estava cego. O coração dele, quando falou em dinheiro, mudou completamente o coração daquele jovem. Mudou completamente. Agora eu que estou falando. A Bíblia não está escrito isso não, viu? Vou conjecturar aqui. Quando falou, vai, pega o que você tem e vende, ele já nem ouvia mais o que ele falava. Ele já, vamos embora. Por quê? Porque o coração dele estava inclinado nessas coisas terrenas. Mas o Senhor queria que ele tivesse total conhecimento da verdade. Não é? O ensino da EBD, essa semana, há um texto muito interessante que diz assim, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. E a direita me e abrace. a sua mão direita me abrace. Então, é o cuidado do Senhor, né? O zelo do Senhor, cuidando da nossa mente, dos nossos sentimentos. E quando o Senhor falou esse texto, na minha mente aqui, eu começo a vislumbrar assim, a cena, me dá a cena de uma criança, né? Exatamente. Sendo amamentada, né? Ou seja, o local de conforto, cuidado, proteção, zelo, cuidado, alimento. zelo, alimento.
É isso que Deus quer fazer, Deus cuidar quer fazer. de nós. Ô Isso Kleber, mesmo. você falou dessa questão de abrir mão das riquezas, tudo. E eu lembrei, sabe do quê? Da experiência da igreja primitiva, quando ela Tinham alcançou tudo em o comum, maior né? legado, que é a comunhão. Eles tinham tudo em comum, exatamente. E a Bíblia diz que a experiência deles foi tão grande que eles vendiam tudo que tinham, colocavam no pé dos apóstolos e tinham tudo em comum, né? Exatamente. Olha que Glória a coisa, Deus. né? Bom, o irmão Alexandre Guiar, de Santa Helena, Belo Horizonte, disse assim: Kleber, o jovem admirava o Senhor Jesus, tanto chamou de mestre em mim. Jesus ser admirado é pouco, concordo, é pouco mesmo. Jesus quer que o homem o sirva. O jovem estava diante da pedra preciosa de grande valor, de um tesouro, mas não quis. Perdeu a oportunidade. Nós vemos essa situação de renúncia. Até botei aqui, desculpa retornar aí. Não, esse é tema. pertinente, é Mas eu pertinente. coloquei, até você, pastor Guilherme, o evangelho é extraordinário, né? O Senhor, ao olhar para o homem, a visão que ele tem não é quanto o homem tem, mas quanto o homem está disposto a renunciar para ter o evangelho eterno, né? Então, quanto mais renúncia, mais poder. Quanto mais renúncia aqui, mais tesouro no céu. Então, nós precisamos entender isso. Gostei desse contraponto. Muito bom. Porque Muito quando bom. você renuncia aqui, talvez aqui, humanamente, não foi essa a visão do Senhor. Quando lembramos da oferta, quando, eu não sei qual foi, não sei se era o fariseu que estava ali ofertando, né? Ali e chegou a viúva pobre. Isso. Qual foi o valor? Não é? Humanamente, quem foi que deu mais? O fariseu, claro. E eternamente? Tá, a viúva pobre. E ao olhar do Né? Senhor O Jesus? Senhor daí? olhou. Então, isso é interessante. O maior tesouro que aquele jovem podia ter estava na frente dele, né? Estava na frente dele. Percebeu. Estava na frente dele. Então as pessoas estão passando por esta vida e não entendendo. E aí eu vou usar as palavras do pastor Guilherme agora aqui. Estava na frente dele. Estava na frente dele. Eu quero, nesta manhã, dizer isso para aqueles que estão nos ouvindo. A salvação está na sua frente hoje. Meu Deus. Glória a Deus. Você pode aproveitar essa manhã e tomar posse dessa bênção na sua vida. Não deixe para Glória a depois, não. Jesus. Toma posse agora, porque a salvação está agora. A bênção do Senhor na sua vida está agora na sua frente. Glória a Deus. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Não vire as costas. Não. Quando ele ficou triste e saiu, ele virou as costas Isso aí. Você virou as para costas. um projeto de salvação. Para maior riqueza. Não faça isso. Não faça isso, querido ouvinte. Não faça isso, querido irmão que está participando conosco. Não vire as costas. Mas abrace esse projeto de salvação. A Gabriela, que mora em Areal, Brasília, eu já agradeço a participação dela. Ela disse assim: Kleber, uma pergunta. Podemos comparar esse jovem mancebo rico à igreja infiel que ouviu o chamado e não quis atender? Acho que podemos, né? A igreja infiel, né? E tantos outros também que têm ouvido o evangelho. E não tem. Porque vai muito além da Atentado. igreja infiel, né? Vai daqueles que, principalmente a igreja fiel, que parece que tem, parece que está nos mandamentos, né? Exatamente. Parece que tem um rótulo religioso, mas não tem o precioso. Não tem a pérola de grande valor. Ele tem uma estrutura social, tem uma estrutura religiosa, mas não tem o que é mais precioso. Realmente a igreja infiel, ela é assim. Ela tem uma aparência, parece que é rica. Aí voltamos lá à igreja de Laodiceia, né? Parece que é rica, mas o Senhor vê que ela é miserável, que não tem nada. Porque se não tem o Senhor, não temos nada. Você pode ficar com o pastor geralmente diz, né? Para que templo se não tem adoração? Né? Para que a religião se não tem, né, aquele que é autor da fé? Então de nada vale, né, uma estrutura religiosa se a gente não tem a bênção do Espírito Santo da nossa vida, né? Verdade. O pastor Peterson Favorite, que eu mando um grande abraço, ele disse assim: Kleber, observamos no sentido original da palavra, no trecho, ficou muito triste
o sentido de que ele foi dominado com pesar, a ponto da tristeza causar a própria morte. Quando o homem não dá ouvidos ao chamado do Senhor, espiritualmente, ele nega a alegria que só o Espírito Santo pode dar. Isso mesmo. E aí ele caminha para a morte. E é verdade. Kleber, em Mateus capítulo 7, 24, o que está sendo dito aqui hoje é a palavra de Deus, o conselho de Jesus para a alma do homem. Em Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você está ouvindo essa palavra, se você está abrindo seu coração, se você está recebendo essa palavra, agora você vai colocar em prática na sua vida, você vai começar a buscar o Senhor e você vai ter a sua vida edificada sobre a rocha que é Jesus. As lutas vão vir, chuva, vento, tempestade, mas você vai estar firme, preparado para herdar esta grande salvação. E o Senhor me fez lembrar aqui 2 discípulos no caminho de Emaús que deram as costas para Jerusalém, estavam descendo para Emaús. Eles ainda tiveram a oportunidade que o Senhor se aproximou e foi conversando com eles, abrindo os olhos deles. E eles deram ouvido à palavra do Senhor. E eles retornaram imediatamente a Jerusalém e juntaram-se aos demais que estavam no cenário. Ardia. Exatamente. Como nessa manhã, você que está ouvindo a palavra do Senhor, você jovem, você idoso, você homem maduro, mulher, enfim. Essa palavra está ardendo no seu coração? Pois é, esse tesouro, essa palavra do Senhor, que você está diante dela nessa manhã mais uma vez, é para que você possa entender de que o maior tesouro está na sua frente nesse momento, que é a palavra do Senhor. Não dê as costas, não vire as costas. Ao contrário, como disse o pastor Gedaí, abrace essa palavra. Aleluia. Pode ser a sua última oportunidade, não é? Não estou dizendo que você vai morrer hoje não é isso não. Mas o Senhor pode voltar hoje, o arrebatamento pode ser hoje, não é? E você pode pensar, poxa vida, por que eu não abracei essa palavra nessa manhã? Por quê? Pode ser hoje à noite? Pode ser. Então, abrace essa palavra, a oportunidade está dando. O Senhor Jesus, ele preparou essa palavra para você nessa manhã. Hoje ele se aproximou de você para abrir seus olhos, para que você possa encontrar o maior ou valorizar esse maior tesouro que não subiu ao coração do homem, o seu olho nunca viu, mas que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos louvar o Senhor? Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Moisés Brasil, obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Bom final de semana, paz do Senhor. Amém. A parte do Senhor Kleber, a parte dos seus irmãos. Um abraço para nossos pastores de Jardim América, nessa área. Os irmãos de Expedito, a família, né? Esposa, filhas, e a Flávia, todos os nossos ouvintes. Obrigado, pastor. Pastor Fábio Jamil também conosco. Nosso abraço, pastor. Toda a igreja ali de Cristóvão Colombo, nossa irmã Sada. Amém. Eu esqueço sempre o pai do seu nome, desculpa. Hélio. O irmão Hélio, desculpa, irmão Hélio. Enviou uma lembrança hoje pra você aí. Obrigado. Poxa, que carinho. Obrigado mesmo. Hoje é o dia do meu desaniversário. É, porque eu faço desaniversário 364 vezes no ano, né? É melhor pra ganhar presente. Amém. Amém, abraço, pastor. A paz do Senhor, um abraço a todos os nossos irmãos ouvintes que têm nos assistido. Abraço à igreja ali de Cristóvão Colombo 2, a minha família. E quero mandar um abraço para os irmãos ali de Campos de Goitacazes. Irmãos queridos, tenho conversado com alguns ali em São Fidélis. Que Deus esteja abençoando ali o Paulinho e toda a sua família. Amém. Amém, querido. E pastor Gedaí Ferreira, pastor, obrigado também pela vinda aqui. Um abraço aos irmãos aqui de Boa Vista 2. Né? Os irmãos ali queridos, amados ali do Boa Vista aqui em Vila Velha. Amém, Cléber. Pai do Senhor, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar junto com os irmãos e poder receber essa bênção aqui na madrugada. Deixar o meu abraço aos irmãos do polo aqui de Boa Vista, da minha igreja onde eu estou, de Boa Vista 2 também. Um abraço à irmã Rita, né? Nossa nordestina lá. Jupi, Pernambuco. Jupi. Né? Um forte abraço para a irmã carinhosamente sempre manda mensagem para nós. Verdade. Que Deus abençoe, né? Ali, a igreja também de Ponto Alto, aqui no Espírito Santo, e Deus abençoe os irmãos. Amém.
Um abraço à irmã Jaciara, tá lá no Maranhão, né, a irmã Jaciara? Eu acho que a irmã Jaciara era aqui da Coqueira 1. Coqueira. Isso, ela mandou mensagem aqui. Estava morando no Maranhão, né? Estava, eu não sei. O esposo dela trabalha sempre viajando, não sei. Mas um abraço à irmã Jaciara, seu esposo, toda a família aí, tá? Um abraço a vocês. E o pastor Guilherme Campos, um grande abraço também, pastor. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. E assim, o senhor, daqui a pouco vai estar orando aqui pelos irmãos. Paz, senhor, pastor Guilherme. Quero mandar um abraço, agradecer o convite, Kleber, e mandar um abraço para os irmãos, para as igrejas ali do Polo de Cobilândia, as igrejas que nós estamos juntos lá também, Cobilândia 1, Nova Cobilândia 2, Rio Marinho 5. Um abraço aos nossos irmãos. E ontem eu recebi aqui, visitando a gente, um irmão que ele mora em Rondônia, mas ele é nascido natural ali de Aimorés. Eu falei, o senhor gente boa, então. Gente boa, né? Terra do pastor Guilherme Campos, é gente boa demais. Aí ele falou, não, eu mudei para Rondônia porque Rondônia é mais fresco do que Aimorés. Possivelmente é mesmo. Porque... Qualquer lugar é mais fresco que Aimorés. É quente lá. Aimorés dizem, eu não sei, o pastor Guilherme que morou lá, né, diz que lá não tem 4 estações do ano. Primavera, verão, outono, não tem 3. É quente, abafado e calor, né? São as 3 estações do ano que tem lá. Você vai a Valadares, você sabe mais ou menos como é que é, porque Valadares também é bem quente. Não, Valadares só tem 2 estações, né? Quente e Estação da Vale. Pastor Guilherme, vamos orar? Vamos Você que orar. tá em casa, feche seus olhos, se você puder. O Kleber, Pois não, pastor. eu tenho alguns nomes aqui que nós vamos citar, nós vamos orar por esses. Sim. E por você também, que precisa de uma bênção. Amém. Na saúde, né? Que está Verdade. fazendo aniversário, porta de emprego. Verdade. Você disse mais cedo a irmã Deise Ribeiro, o irmão André. A irmã Wanda mandou que a Estherzinha, uma criança de Realengo que está internada. Christian Souza, que é do pastor Gedaí aqui. E a irmã Elise Bitran, que o pastor Fábio Jamil também pediu para nós orarmos. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, Amém, Senhor. clamamos pela vida e pela saúde dos nossos irmãos, Em Amém. nome de Jesus. pedindo que o Senhor venha estender as tuas mãos. Senhor. As nossas mãos são frágeis, Senhor, mas a tua mão ela é poderosa Aleluia. para amparar, para esconder. Determina a vitória na vida de cada um dos teus servos que precisam de uma bênção, de abertura de portas para cirurgias, para consultas médicas. Senhor, estende as tuas mãos para aquisição de medicamentos. Derrama do teu poder, Senhor, e guarda a saúde do teu povo, não só física, mas também espiritual. Senhor, nós clamamos pelos aniversariantes deste dia, para que o Senhor venha dar uma bênção. Glorifica o teu nome na vida deles e que mais um ano seja na tua presença. Abençoa os nossos irmãos que estão desempregados. Abre as portas, derrama do teu poder. Guarda os nossos irmãos que estão nas estradas para ir aos Manaíns nesse seminário. Derrama da tua graça, da tua bênção. Senhor, e nós clamamos também de uma forma especial em favor do dia de hoje no presbitério, aqui na rádio, a programação, que o Senhor venha usar esta ferramenta para a salvação de vidas. Amém, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Muito bem, são 7 horas 27 minutos, 7h27. Temos 3 minutos aqui ainda. Aliás, 2 minutos e meio. Deixa eu mandar aqui um abraço aos irmãos e lembrar que amanhã teremos o nosso seminário a partir do Manaim Domingos Martins, seminário para pais, senhoras, obreiros, né? Então, um seminário muito importante e teremos irmãos vindos de vários lugares do Brasil. Aliás, daqui a pouco começa a chegar irmãos aqui para visitar a Rádio Manaim, serão sempre muito bem-vindos. Quero agradecer imensamente a vinda aqui do nosso irmão Alexandre Martins, está aqui conosco, o seu filho Samuel, eles que são de Patinga, Minas Gerais, ali do Vale do Aço, também uma cidade conhecida como Suíça Mineira. E um abraço aos irmãos de Patinga, agradecer a vinda aqui dos nossos irmãos, são muito bem-vindos aqui, uma alegria para nós recebê-los. Leva o nosso abraço ao nosso povo ali de Patinga, os nossos irmãos mineiros, né? Que acompanham a nossa programação. Lembrar aos irmãos que hoje, logo mais, nosso culto de glorificação ao Senhor, né? Culto da família,
a partir das 8 horas da noite aqui na Rádio Manaim, pelo YouTube também. E amanhã teremos o seminário, no domingo a EBD. Não se esqueça, teremos um final de semana, né, abençoadíssimo. Lembrando que nós temos também esse mês das crianças. Nós estamos orando pelas nossas crianças, tá bom? Um abraço aqui para a irmã Sandra, do nosso irmão Alexandre, tá bom? Também a tia Odete está aniversariando hoje, né? Parabéns, que Deus abençoe, viu, tia Odete? Grande abraço para a senhora, um abraço para Sandra e também a todos os irmãos que acompanham a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente fica até constrangido diante de tanto carinho dos irmãos, né? Mas é o carinho dos irmãos que nós sabemos que estão sempre orando aqui pelos pastores, por nós da Rádio Manaim. Nós ficamos muito felizes e um coração grato a Deus e aos irmãos por esse carinho todo. Orar, os pastores já comentaram, mas orar pelos irmãos que estão nesse momento se deslocando para os Manaíns, não só aqui em Domingos Martins, mas no Brasil inteiro. Deslocamento dos irmãos, né? O Senhor dá uma bênção aí nas estradas, são estradas perigosas e está chovendo em alguns lugares, muita chuva, e é bom estarmos sempre orando. A você, agora fique com a programação da TV Manaim, você que está pelo canal da Parabólica, você vai ficar com a programação local da TV Manaim e nós vamos seguir aqui, né, pela Rádio Manaim. A paz do Senhor Jesus.